Boa tarde, gente. Eu estarei iniciando a apresentação do trabalho de saúde coletiva do meu grupo, composto por mim, Tainá, Débora, Letícia Inali e Raul, e falaremos sobre aterro sanitário. Ao longo do trabalho, alguns tópicos serão abordados, como uma breve introdução, a definição de aterro sanitário, quais os métodos para a elaboração de um aterro sanitário. Iremos falar também sobre a lei que prevê o fim dos lixões em todos os municípios brasileiros. Traremos algumas informações sobre reciclagem e a situação da produção de lixo e proporção de aterros no Brasil, bem como as conclusões que temos sobre esses assuntos. De forma a introduzir, alguns noticiários trouxeram para a gente a informação acerca do aumento do consumismo pelas famílias durante a quarentena. E isso levanta uma preocupação acerca do aumento consequente da quantidade de resíduos sólidos gerados. Os aterros sanitários surgem então como uma técnica ambientalmente correta de descarte destes resíduos. Porém, o processo de implementação é criterioso. Estaremos falando sobre ele ao longo do trabalho. A reciclagem ela se torna então uma alternativa à produção excessiva de lixo. Porém, é importante conhecer a forma correta de como contribuir para ela. O objetivo do trabalho, então, foi reunir informações sobre a definição e os métodos para a criação de um aterro sanitário, bem como informar sobre a reciclagem. O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada tecnicamente para garantir a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos, que não puderam ser reciclados, sendo que esses resíduos, o descarte deles não deve causar danos à saúde pública ou ao meio ambiente. É considerada uma das técnicas mais eficientes de destinação segura dos resíduos, pois ela permite o controle integral do processo, apresenta uma boa relação custo-benefício quando comparado a outras técnicas e pode receber e acomodar vários tipos de resíduos, bem como suportar diversas quantidades de resíduos, e ela é adaptável a qualquer tipo de comunidade. Mas o que são resíduos sólidos urbanos? Conhecidos pela sigla RSU, são popularmente chamados de lixo urbano, todo material sólido resultante da atividade doméstica ou industrial. São divididos em algumas categorias, como matéria orgânica, que inclui diversos restos de comida, papel e papelão, plástico, como garrafas, galões e outros materiais, vidro, metais, como as latinhas, e outros, como vestimentas, móveis e eletrodomésticos. Devem ser diferenciados de rejeito, pois este material não apresenta nenhuma possibilidade de reutilização. É interessante ressaltar que a maioria dos resíduos pode ter destino melhor que o aterro sanitário, mas para isso precisam ser separados para reciclagem ou compostagem. Para diferenciar de lixão, é interessante saber que o lixão é uma forma inadequada de descarte dos resíduos sólidos urbanos sobre o solo. Ele é feito a céu aberto e sem qualquer critério, e não há impermeabilização nem sistema de drenagem dos compostos gerados a partir das reações químicas do lixo. Apresenta diversos impactos à saúde pública e ao meio ambiente, pois nestes locais apresentam vetores de doenças transmissíveis, fômites contaminados e também é comum encontrar a presença de catadores em condições precárias e insalubres, o que agrava os impactos à saúde pública. Estes locais também contribuem para a contaminação do ar, do solo e do lençol freático. Porém, estas áreas ainda podem apresentar boas características para a implementação de um aterro sanitário, e é interessante avaliar a possibilidade de aproveitamento. Mas para isso é preciso que se instaure um programa de recuperação da área e do seu entorno. É recomendado, inclusive, que se faça esse aproveitamento, além das razões ambientais, também pelas razões econômico-financeiras, pois existe uma certa dificuldade de encontrar áreas adequadas disponíveis nos municípios. Falando um pouquinho sobre os métodos para a elaboração de um aterro sanitário, é necessário seguir algumas normas técnicas, principalmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, vou citar aqui algumas que são muito importantes no momento de elaborar um aterro sanitário. Essa primeira a gente fala um pouquinho sobre a impermeabilização da base de impermeabilização superior, monitoramento ambiental e geotécnico, sistema de drenagem de lixiviados e de gases, exigência de células especiais para resíduos de serviços de saúde, apresentação do manual de operação do aterro e definição de qual será o uso futuro da área do aterro depois que se encerrar as atividades deste aterro. A gente também tem essa outra NBR que fala sobre a obrigatoriedade de se ter o projeto constituído pelas partes seguintes: o memorial descritivo, o memorial técnico, a apresentação da estimativa de custos e do cronograma, as plantas e os desenhos técnicos.
Também é necessário saber um pouco sobre os resíduos perigosos, como deveria ser o aterro que vai receber os resíduos perigosos. Então, a gente tem algumas normas. A primeira, a gente fala um pouquinho sobre a apresentação de projetos de aterro de resíduos industriais perigosos. A segunda, a gente fala da apresentação de projetos de aterro de resíduos perigosos. E a terceira, um pouco sobre a apresentação de projetos de aterro de resíduos não perigosos. É muito importante também você ter um licenciamento ambiental para a elaboração de um aterro sanitário. Então, deve ser seguido o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, onde nós temos essas 3 resoluções, a CONAMA 1 de 1986, a 277 de 1997 e a 308 de 2002. É necessário que você tenha essas determinadas licenças, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Entre as fases de um projeto de aterro, a gente pode dividir em 2. A fase 1 é a caracterização do município e a elaboração de um diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos no local. E a fase 2 é onde vai ser feita a escolha da área para construção do aterro sanitário. Primeiramente, a gente deve estudar, então, a área. Como vai ser feito isso? A gente vai avaliar alguns critérios técnicos, dando notas e pesos, de acordo com o grau de importância quando é comparado um ao outro. Como a gente tem um exemplo nessa tabela. Aqui a gente pode ver os critérios. A gente tem o atendimento à legislação ambiental em vigor, que tem prioridade máxima, prioridade 1 e a pontuação é 10. E a gente vai observando que conforme diminui a prioridade dos critérios, a pontuação também diminui. E isso vai ser o que vai direcionar qual a melhor área. A gente tem também o atendimento aos condicionantes políticos sociais, o atendimento aos principais condicionantes econômicos, atendimento aos principais condicionantes técnicos e atendimento aos demais condicionantes econômicos e condicionantes técnicos. Falando mais um pouquinho sobre esse estudo da área, a gente também deve comparar e relacionar características de cada uma das 3 categorias aqui. Se é recomendada, sim, com restrições ou não. E os dados necessários para a gente fazer essa avaliação é a vida útil, a distância do centro atendido, de 5 a 20 km, zoneamento ambiental, densidade populacional do entorno, uso e ocupação das terras, valor da terra, aceitação da população em ONGs, distância com relação aos cursos d'água. E um pouquinho dos pontos fundamentais na escolha da área da construção desse aterro. O aterro ele não deve ser instalado em áreas sujeitas à inundação. Entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático, deve haver uma camada natural de solo de espessura mínima de 1,5 m. O aterro ele também deve ser instalado em uma área onde o material seja de baixa permeabilidade. O aterro ele só pode ser construído em área permitida conforme a legislação local de uso do solo. E quais são as estruturas componentes do aterro sanitário? Eu vou citar algumas das estruturas que são muito importantes de estar presentes neste aterro. A gente tem a necessidade de ter uma guarita e uma portaria, uma balança, um isolamento do local, uma sinalização, um cinturão verde, acesso ao local, iluminação e força, ou seja, energia, comunicação, abastecimento de água, instalações de apoio operacional, área de disposição de resíduos, sistema de tratamento de chorume e instrumentos de monitoramento. Alguns outros elementos que devem estar no projeto. A gente tem a necessidade de ter um sistema de drenagem de águas superficiais, um sistema de impermeabilização de fundo e de laterais, um sistema de drenagem de lixiviados, um sistema de drenagem de gases, um sistema de tratamento de lixiviados e um recobrimento de resíduos, que tem a cobertura diária e a cobertura final. Aqui a gente pode observar uma imagem do dreno horizontal, para drenagem de lixiviados, onde a gente tem o lixo seletivo, uma camada de cobertura com solo, o lixo aqui compactado, o rachão, que é uma porção que tem pedras de maior tamanho, e uma camada de cobertura com solo aqui embaixo. E aqui a gente tem a execução de poços de drenagem de gases, onde a gente pode observar aqui o formato
com uma abertura da vala. Aqui também a gente pode estar observando, onde é feito o reaterro manual aqui. Aqui a gente tem o enchimento com brita e aqui a gente tem o selo de argila e queimador. A gente pode estar observando como que funciona um poço de drenagem de gases. A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituía a Política Nacional de Resíduos Sólidos e determinava o fechamento de todos os lixões do país. O prazo máximo para adequação à lei seria até 2 de agosto de 2014, ou seja, 4 anos após a publicação da lei. Todo resíduo deveria ser encaminhado para a finalização ambientalmente correta, sendo que os aterros sanitários eram apenas uma das opções. Porém, passou-se o tempo e diversas prefeituras alegaram não conseguir cumprir o prazo disposto na lei, e então foi iniciado um diálogo para a prorrogação deste prazo. Em 2015, surgiu um projeto de lei que pedia a prorrogação do prazo para adequação, além de propor datas variadas de acordo com o número de habitantes das cidades. Porém, o assunto só foi retomado agora em 2020, no dia 15 de julho, com a aprovação pelo Presidente da República da Lei nº 14.026, com a atualização do Marco Legal do Saneamento. Essa lei, ela prevê diversas medidas relacionadas ao ambiente, como rede de esgoto, fornecimento de água e também prevê prazo até o último dia de 2020 para que todos os municípios apresentem um plano para acabar de vez com os lixões. Agosto de 2021 será o prazo para que todas as capitais metropolitanas resolvam o problema, sendo que este prazo será prorrogado até agosto de 2022 para os municípios com mais de 100 mil habitantes, porém que não sejam capitais metropolitanas. Agosto de 2023 será o prazo para os municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, e agosto de 2024 será o prazo para municípios com menos de 50 mil habitantes. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre a reciclagem. A reciclagem consiste num processo onde se tem um conjunto de técnicas para reaproveitar materiais que seriam descartados, de forma a reintroduzi-los no ciclo produtivo novamente. O processo é feito nas indústrias, entretanto é importante que ele seja iniciado dentro das residências, fazendo a separação dos resíduos, separando o lixo seco do lixo úmido. As etapas da reciclagem consistem na separação dos materiais, na lavagem dos materiais com água para retirar o excesso de resíduos, visto que esses resíduos eles poderiam contaminar o material e impossibilitar que ele fosse reciclado. E a etapa de encaminhamento, onde os materiais selecionados nas residências devem ser direcionados para a coleta seletiva, cooperativa de catadores ou centrais de recebimento de recicláveis. Visando facilitar o processo de reciclagem, foram criadas lixeiras de cores específicas, onde as cores representam os principais resíduos sólidos que são recicláveis. As principais lixeiras são a azul, a vermelha, a verde, a amarela e a marrom, mas também tem a preta, a laranja, a roxa, branco e cinza. A lixeira azul são destinados papel e papelão. A vermelha destina-se ao plástico, a verde objetos de vidro, a amarela destina-se a objetos de metal e a marrom destina-se resíduos orgânicos. A preta destina-se a objetos de madeira, a laranja objetos perigosos ou que estejam contaminados, a branca resíduos ambulatoriais ou de serviço de saúde e a roxa objetos que sejam radioativos. Enquanto que a cinza é destinada a objetos materiais que estão muito misturados ou que não vão ser reciclados. Quais são as vantagens da reciclagem? Vantagem é a redução do acúmulo progressivo do lixo, produção de novos materiais e a contribuição para a utilização mais consciente e racional dos recursos naturais. No campo social, vantagens têm a geração de emprego e de rendimento para a população, e também a melhor qualidade de vida, visto que o processo de reciclagem acaba reduzindo um pouco a degradação ambiental, beneficiando o ambiente e, consequentemente, refletindo uma melhor qualidade de vida. As limitações estão relacionadas ao fato que, mesmo que a reciclagem fosse de grande eficiência, ainda assim ela não seria capaz de reduzir em níveis aceitáveis a produção de lixo. Isso só piora quando se pensa no consumismo desenfreado e na geração de resíduos acentuados, impossibilitando assim que a reciclagem seja capaz de absorver todo o lixo produzido. Uma outra limitação está relacionada com a má utilização das técnicas e procedimentos que envolvem a reciclagem, que acabam gerando problemas ambientais. Um exemplo é a reciclagem do papel, onde ela gera um lodo, uma lama que tem vários produtos químicos que muitas vezes não são descartados de forma correta e poderia causar esse problema ambiental. Pensando na redução do consumo desenfreado e na tentativa de fazer uma educação ambiental com a população, vem sendo muito discutidas as adoções de políticas dos 5 R's, que compreende o ato de repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.
repensar o consumo pessoal, como que está sendo feito o descarte dos resíduos, e antes de fazer uma compra, pensar se realmente é necessário ou se está sendo feita uma compra por impulso. E o ato de recusar embalagens que sejam de plástico. Sempre que tiver embalagens que possam ser substituídas, preferir o vidro, metal ou embalagens biodegradáveis. Evitar sacolas plásticas e sempre substituir por sacolas de pano. E sempre que possível, preferir as mercadorias que sejam de empresas que já tenham um compromisso com o meio ambiente. O ato de reduzir o consumo e adquirir sempre que possível produtos que tenham uma maior durabilidade. Utilizar lâmpadas de LED ou pilhas recarregáveis, porque elas são mais econômicas e, além da economia, ela ainda reduz o volume de lixo, porque elas são mais eficientes. O ato de reaproveitar as embalagens de produtos que foram comprados, doar roupa quando a roupa não couber mais e ainda servir para outras pessoas, usar da criatividade para transformar os resíduos, como usar plástico, papel e metal para fazer objetos de artesanato. Aqui a gente tem como exemplo o pneu que foi utilizado para plantar umas plantas. E aqui foi feita uma horta com o pneu. Aqui várias embalagens que seriam descartadas e foram aproveitadas para fazer objetos que às vezes são até lúdicos para as crianças. O ato de reciclar, como já vem sendo falado, fazer a reciclagem dos resíduos de forma a transformar ele em outros produtos, economizando energia, recursos naturais e contribuindo para a redução da poluição, prolongando também a vida útil dos aterros sanitários. A utilização de todas essas políticas, ela colaboraria muito mais do que em fazer apenas a reciclagem. Utilizando a política do 5R, você reduz muito mais o volume de lixo que está sendo produzido. Pensando agora na realidade da reciclagem no Brasil. Ainda é muito baixa a taxa de reciclagem no Brasil. Existem muitos obstáculos que prejudicam o processo, como a falta de viabilidade econômica, a falta de estrutura física de coleta e triagem, e também, às vezes, falta de profissionais para realizar a reciclagem e também falta de informação e logística. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2017 demonstraram que 13% dos resíduos sólidos urbanos eles eram enviados para reciclagem e que o resíduo diário produzido no Brasil era de 160 mil toneladas. Desses 160 mil toneladas, cerca de 30 a 40% dos resíduos poderiam ser passíveis de reciclagem. Entretanto, devido ao fato do setor ainda não ser muito explorado, como deveria, apenas 13% foi efetivamente reciclado. Em relação aos materiais que são descartados, 57,41% é material orgânico, restos de alimentos e produtos de limpeza, como lixo de banheiro. 16,47% descartado é plástico. 13,16% papel e papelão, 2,34% descarte de vidro, 0,51% de alumínio. Existe um ranking dos materiais mais reciclados no Brasil. O aço está em primeiro lugar, com 49% do metal que é descartado ele é reciclado e geralmente retorna para as indústrias. E o papel, 47% do papel descartado é reaproveitado, contribuindo também para a redução do corte de árvores. O vidro, 45% do vidro que é descartado ele é reaproveitado. Pensando na realidade do município de Alegre, Espírito Santo, a coleta seletiva em Alegre só passou a ser efetiva em março de 2018, onde a prefeitura ela adotou vários pontos da cidade, lixeiras de calçada e bombonas para os moradores destinarem o lixo que era separado. Os resíduos que eram coletados, eles eram processados pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Alegre, a ASCUMA. Os funcionários dessa associação são os próprios moradores da cidade. Eles recebem um salário para realizar esse trabalho de separação dos resíduos. E após essa seleção e todo o manejo desse resíduo, eles são vendidos e reaproveitados na cadeia produtiva. Sobre a situação atual da disposição de resíduos sólidos nacional. Estudos apontam que a produção nacional está muito além do que a infraestrutura, que a produção tende a crescer e a infraestrutura não acompanha essa produção de resíduos. Segundo um panorama apresentado pela Abrapel no ano de 2018 e 2019, mostrou que o Brasil, no ano de 2018, teve uma produção de 70 mil milhões de toneladas de resíduos, sendo ele o campeão da produção de resíduos entre os países da América Latina. E ela ainda mostrou que a tendência é que até 2030 o país atinja uma produção anual de até 100 mil milhões de toneladas. Fato bem alarmante.
E um ponto muito importante, porém triste, é que ainda existam no nosso país mais de 3 mil lixões a céu aberto, que recebem resíduos e rejeitos de forma inadequada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, feito um levantamento, mostrou que 40% dos municípios brasileiros não possuem, apenas 40% dos municípios brasileiros possuem aterros sanitários, e que apenas 42% dos nossos municípios possuem um programa de gestão integrada de resíduos sólidos. Também um fato bem preocupante. Entre os estados brasileiros, alguns estados bem que se destacam são São Paulo, com uma produção enorme diária de 20 mil toneladas de resíduos esses que são destinados, na sua maioria, a lixões e a vazadouros a céu aberto de forma inadequada. Alagoas vem sendo um dos principais estados de inadimplência quanto à disposição de resíduos, sendo mais de 95% dos resíduos abandonados a céu aberto. A Bahia detém um recorde de lixões, tendo ainda 300 lixões e vazadouros ainda vigentes no seu estado. Brasília, a capital do nosso país, tem apenas um lixão, e esse lixão recebe 80% do lixo produzido dentro do Distrito Federal. Fato bem alarmante. Agora, quanto ao nosso estado. O estado do Espírito Santo atualmente possui 5 aterros sanitários. Esses estão localizados em Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Colatina e Cachoeira de Itapemirim. É um número significativo, porém não satisfatório. Por quê? Porque a produção é bem maior do que a capacidade desses aterros. E eles não abrangem todo o estado. Então, ainda existem muitos vazadores de lixões que recebem resíduos de forma inadequada. O município de Alegre já possui vigente um programa municipal de educação ambiental bem importante e que está bem ativo. E possui também um programa de coleta seletiva, onde uma equipe de catadores, uma associação de catadores, realiza esse trabalho de a separação dos resíduos sólidos e a reciclagem desses resíduos. Esse trabalho é bem interessante porque envolve os catadores, professores, agentes de saúde e até mesmo a população, sendo um trabalho bem interessante e importante realizado aqui no município de Alegre. Algumas inovações agora bem interessantes dentro desse âmbito. Uma startup norte-americana, ela vem produzindo açúcar com resto de madeira. E esses açúcares têm sido utilizados como combustível, plástico, embalagens e até mesmo químicos de alto valor agregado. Sendo bem interessante essa ideia. Essa iniciativa ela se iniciou com a produção, desse açúcar a partir da degradação da madeira, porém, atualmente, eles já estão aumentando sua produção e a sua pesquisa quanto à utilização de papel, papelão e outros entulhos como fonte de matéria-prima para a produção desses açúcares. Uma outra inovação é o Winelert, que é uma espécie de couro vegetal. Esse couro vegetal tem sido desenvolvido por pesquisadores da Itália desde 2014, onde eles produzem esse couro a partir dos subprodutos do vinho. Uma vantagem que eles que eles trazem nesse método é que, além de você fazer o reaproveitamento de todo o rejeito que é gerado através da produção do vinho, tanto da casca como da semente, do caule, das folhas das vinhas, você tem também a produção de um novo produto de alto valor agregado. E que, além disso, nessa produção você não utiliza água, nem ácido, nem metais. Então, a produção verde, que a gente fala que é uma produção ecologicamente correta. Uma outra empresa norte-americana também tem utilizado vários subprodutos, vários rejeitos para a produção de um biocombustível, um etanol, que é utilizado como biocombustível. E nesse processo, a empresa promete dar um destino bem rentável ao lixo, além de reduzir a emissão de gás carbônico na queima desse biocombustível, tendo uma redução de até 75% na emissão de gás carbônico quando comparado aos nossos combustíveis tradicionais. E a estimativa dessa empresa é que ela produza 7 milhões de litros de etanol por ano e que use 90 mil toneladas de lixo, ou seja, gera uma redução significativa. Uma inovação agora nacional brasileira, é que alunos do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul têm transformado o isopor em solventes utilizados em tintas. Esse solvente ele forma um fino filme que é utilizado como tinta, que pode ser utilizado na matriz da produção de tintas.
um fato muito importante dessa produção é que ela utiliza um grande volume de isopor que vai se converter em um fino filme de tinta. E isso é utilizado como uma outra matéria-prima para a produção de tintas utilizadas em construções, em automóveis e entre outros. Outro fato também bem inovador e interessante é que muitas empresas têm pensado não só na reutilização, mas também na redução e no tratamento desses resíduos. Algumas empresas têm pensado na gestão dos resíduos, na redução da sua geração e criaram uma proposta de utilização do Recicle Bank, que seria o banco virtual de cupons. Como que funciona? Algumas medidas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa prática, como a economia de energia, a reciclagem, a coleta seletiva, tudo isso gera pontos. E esses pontos são convertidos em cupons que são armazenados nesse banco. E existem várias empresas agora já parceiras que aceitam esses cupons como desconto e dão desconto na compra dos seus produtos. Esses serviços eles já estão sendo utilizados tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido e têm gerado bons resultados. De forma a concluir, sabemos que o consumismo desenfreado e irresponsável é causa importante para o aumento das quantidades de lixo no mundo. As prefeituras até tentam conter esse aumento através da conscientização e tratamento ambientalmente correto dos resíduos. As obras para a implantação de um aterro sanitário são laboriosas e de custo alto, e talvez por isso sejam pouco frequentes no Espírito Santo e em outros estados do Brasil. A reciclagem ela é uma técnica que permite o reaproveitamento dos materiais e também gera pensamento ecológico nas pessoas. É uma técnica de baixo custo e apresenta inúmeros benefícios para o meio ambiente, como a redução da quantidade de lixo produzido. Devemos nos conscientizar que o futuro depende das ações eficientes que temos no presente, e as inovações são mais que bem-vindas quando se tratam de meios para reduzir a poluição e reaproveitar os resíduos. O caminho correto é aquele que segue a harmonia no ecossistema entre as espécies e o ambiente em que habitam. E é isso. Agradecemos a atenção de vocês e deixamos disponíveis os nossos e-mails para qualquer dúvida que venham a ter. Obrigada!